Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 22 de janeiro, celebramos São Vicente de Huesca. Nosso santo de hoje nasceu na pequena cidade de Huesca, na Espanha, mas também é conhecido como São Vicente de Saragoça, porque ele foi diácono nessa cidade bem mais conhecida, bem mais importante. Ele era muito conhecido pela grande erudição, conhecia muito a doutrina cristã, pelo grande zelo pastoral que ele tinha, e ele era um diácono que servia a um bispo chamado Valério, que era um bispo muito doente na época, já idoso. Inclusive, o bispo não tinha mais condição de fazer pregações, então São Vicente fazia muitas pregações, ou praticamente todas as pregações, no lugar do bispo do local. Nessa época havia uma grande perseguição aos cristãos. A Espanha fazia parte do Império Romano. Na época o imperador era Diocleciano, então a perseguição aos cristãos era muito intensa. No fim das contas, tanto Vicente como Valério foram denunciados por seguirem a fé cristã. O governante local em Saragoça teve pena do bispo, porque já era muito idoso. Então o bispo Valério foi condenado ao desterro, foi mandado embora para longe, e Vicente, ao contrário, foi submetido a muitas torturas. A ideia do governante local era se transformar numa espécie de herói, aquele que convenceu o grande pregador Vicente, diácono Vicente, a abdicar da fé cristã, mas não conseguiu, apesar das torturas muito cruéis que ele impôs a São Vicente. Por exemplo, ele mandou que os guardas colocassem pedacinhos de cana entre as unhas e a carne dos dedos de Vicente, uma dor horrível, que as unhas iam saindo aos poucos da carne. Além disso, espetava e furava, arrancava a carne do corpo de Vicente com garfos de ferro. No fim das contas, Vicente foi colocado numa grelha com fogo alto para que ele morresse de forma lenta. As atas da morte de Vicente até hoje estão guardadas, são uma documentação muito antiga, que contam inclusive a discussão que havia entre os guardas e São Vicente. Os guardas zombando dele, ele com uma paciência imperturbável, que é uma virtude muito própria dos grandes santos, com uma coragem sobre-humana, ele se manteve firme. Não abdicou da fé cristã, não deixou de lado Cristo, nem a igreja. Pelo contrário, rezava pelos seus algozes, não respondia o mal com o mal. Quando ele morreu, depois de toda essa crueldade, de forma lenta, ele morreu, e depois disso, seu corpo foi lançado aos urubus, e o que restou do corpo dele foi jogado ao mar. Tudo isso no ano 305 da era cristã. O martírio de São Vicente de Huesca marcou muito o povo da Espanha, especialmente de Saragoça. Logo, ele se tornou muito popular e um santo muito popular, tanto que grandes santos como Santo Agostinho, Santo Ambrósio, Papa São Leão Magno, se referem com muito carinho a São Vicente de Huesca por se inspirarem na sua coragem, na sua paciência, na sua fortaleza, ao defender e propagar, não só com palavras, mas com o testemunho da própria vida, a fé e a confiança no Cristo. Nos inspiremos na vida desse grande santo, desse mártir que hoje celebramos, para que nós também tenhamos coragem, fortaleza e ousadia para testemunharmos Cristo e o Evangelho onde nós estivermos. São Vicente de Huesca, rogai por nós.